minha palestra é sobre Ficou um pouco aí. É sobre um assunto chamado Batman.js. Eu não queria dar spoiler do que é, porque é interessante a maneira como eu vou descobrir isso. Vou mostrar para vocês. Ela é bem técnica, né? Pessoal no meio do desenvolvimento. Eu conheci ela bem recentemente, conheci ela terça-feira à noite. E aí eu achei legal. Eu iria falar sobre uma outra coisa no nosso talk aqui. Só que como eu achei bem interessante, me empolguei e daí. Só sobre esse cara. Bom. O que é isso, né? Que merda é essa? Bom, essa é a. Tá falando aí. Tem um outro detalhe. Como é mais fácil eu copiar os slides do que escrever tudo. Eu não tinha muito tempo. E aí eu copiei do site, o texto. E aí tá tudo em inglês. Mas eu vou falando, não tem nada de difícil. Eu peguei e eu botei isso aqui, né? Porque como a gente tem realmente que ver, mostrar qual é a fonte e tal, quase tudo que tem aqui eu copiei lá do site mesmo do Batman.js. Tá? O Batman.js é um framework MVC para construir aplicações no lado do cliente usando o Single Page Application. Então ele é um programa que faz para rodar na máquina do cliente. Então o programa geralmente tem duas partes, né? Um programa web. Uma parte fica rodando lá no servidor, quando a gente clica, vai lá, né? Faz alguma coisa, devolve para a gente. Por exemplo, quando se abre, sei lá, quando tu manda mostrar tickets, né? Quando tu pede para ver os tickets ali, ele vai lá no servidor, pega todos os tickets e devolve para o navegador ali, né? Então, esse framework ele serve para te construir aplicações mais ricas na parte do cliente. Tá? Bom, para quem gosta de Rails, né, e hoje a tecnologia que a gente está trabalhando aqui na Cienfo é Rails, então se você gosta do Rails, você vai amar o Batman.js, porque na verdade o Batman.js ele é um framework MVC para cliente-side, só que ele é baseado nas convenções do Rails. Então, para quem já conhece como é que o Rails organiza ali o projeto, o Batman.js ele segue exatamente a mesma, ou quase exatamente a mesma convenção. Então isso aí é o que também me achou, eu achei legal essa parada aí. Bom, um pouco sobre o Batman.js, né? Ele foi, o release dele foi em 2013, né, em agosto. Ele é um framework que ele foi desenvolvido por essa empresa, a Shopify ali. A Shopify é uma empresa bem conhecida e bem grande no ramo de e-commerce. Ela é uma empresa para fazer loja virtual. Então, eu quero abrir uma loja virtual, daí tu pode acessar, pode ir lá no site da Shopify e criar uma loja virtual para ti. Eles trabalham com isso, né? A Shopify, ela trabalha com back-end em Rails. Então, por isso que eles fizeram quando eles fizeram esse framework, eles fizeram seguindo as convenções do Rails, porque já era natural para quem era do back-end lá dentro trabalhar com Rails. Então, fizeram isso. Quem criou foi o Nick Small ali, que é esse cara aqui. Eu não conheço assim muito do trabalho dele, mas eu achei interessante colocar, porque foi o que fez, né? A distribuição hoje dela é pública, então pode fazer o foco do projeto, modificar, redistribuir, enfim. E atualmente lá, hoje eu fui ver lá, tinha 83 contribuidores no projeto lá no GitHub. Então, eu botei esse slide aqui até para posicionar todo mundo, como eu pensei que poderia ter alguém, enfim, também. A gente, o escopo onde a gente vai se inserir nesse momento aqui é esse aqui, tá?
Então tu tens uma aplicação lá no back-end, lá no servidor, que ele é escrito em alguma linguagem, então Rails, Python, em JavaScript, usando Node ou em PHP, né? E tu tens uma API lá que responde JSON, né? E aí tu pode usar o Batman.js, ele entraria aqui no front-end, consumindo essa API JSON e, enfim, né, fazendo toda a parte gráfica, toda a parte de comportamento de tela, enfim, tudo ficaria a cargo do Batman.js e ele só iria pegar os dados que estão lá no servidor. Antes de mostrar alguns códigos para vocês, a gente precisa saber uma coisa sobre o Batman.js. Eu fiz isso com todo mundo. Ele é escrito, cara, em CoffeeScript. Tá? E aí o professor, você deu o suíço do professor, ele enviava o CoffeeScript. Se ele quisesse ser dessa, você vai dizer pra mim assim, você tá brincando, mano? Tá ligado? E eles iam ter falado pra mim, tá ligado? Ia fazer assim e ia sair da sala agora. E de noite teria que pegar. Não teria que pegar. Então eles usam o CoffeeScript lá. Pra quem não conhece o CoffeeScript, ele é uma camada, um cara que gosta de JavaScript, né? Então tu escreve ali os teus códigos no CoffeeScript, tem uma certa determinada sintaxe, e aí uma máquina, né, joga ali o código para JavaScript mesmo. Eu não conhecia também, conheço assim só, não conheço ainda, mas assim, cara, à primeira vista é interessante o código, assim, fica bacana, né? Eu não sei os prós e os contras, porque na verdade realmente não fazia parte do meu trabalho disso. Mas assim, o código que é escrito ali, eu achei legal. Bom, ele pode ser, o Batman.js ele pode ser instalado como um front-end para qualquer linguagem que eu coloquei ali atrás. Na verdade, se o teu back-end gosta de uma API JSON, pode usar ele para pegar isso, tá? Pode usar em qualquer situação. Só que como quem desenvolveu, né, já tem um back-end todo em Rails, ele é realmente usado na convenção Rails, ele já tem 6 expansões do Rails, então ele já tem uma gem também que pode instalar no teu projeto Rails. Então tu basicamente bota a gem lá no teu gemfile, dá um ban no install, e depois tu roda no Rails Generator Batman.app ali, ele cria toda uma infraestrutura no teu front-end que tu tinha. Então basicamente, se vocês, para quem programa em Rails aí, né, vocês vão conhecer bem essa estrutura de pastas aqui, então ela é bem similar ao Rails, né? Tem ali os controllers, tem os módulos, tem o HTML e o Vue, que é um pouquinho diferente esse conceito, tem a parte de vendor, então toda essa parte aqui é a parte que é criada quando tu dá ali Rails Generate Batman ali, app ali, ele vai gerar isso aqui para ti. É claro que a gente já está levando em consideração que tu já está dentro do projeto Rails, tá? Isso aqui é bem importante dizer, não vai criar um cara novo, ele vai realmente aproveitar o teu back-end. E aí, aqui está a aplicação Rails, né? As pastinhas aqui, a estrutura de pasta. Então isso aqui ficaria aqui dentro de assets, né? Dentro de assets ficaria essa ramificação. Onde está Batman, aqui vocês conseguem ler, mas o Batman aqui é o MyApp aqui, ó. Bom, ele tem uma figura chamada, um dos MVC deu lá, né? O M seria do módulo, que ele tem a responsabilidade de representar informações da sua aplicação e prover uma interface fluida para comunicar com o teu back-end, né? Se vocês for ver, cara, isso aqui, ó, ele é bem parecido com o Rails mesmo, tá vendo? Então ele tem ali, esse aqui considerem como o retrocessor lá do Rails, tá vendo? Então, ó, eu tenho lá a minha classe Rails é muito parecida com esse cara aqui. Eu tenho um campinho e tal, então nesse cara tem um kit de descrição de preço.
Ele tem um validate também bem parecido com o Rails, ó. Então pode ter um validate numérico, numeric presence, numérico, então é bem parecido com o Rails mesmo, né? O legal de colocar as validações aqui é que tu não precisa ir até o server, né? O cara está fazendo ali o cara dá um submit ali na página, aí ele vai validar ali mesmo e não vai fazer o request. Isso é bem legal, bem rápido. Também eu botei esse código aqui embaixo, aqui tem um belongs to, tem um has many, tá vendo? Então ele é bem parecido com o model mesmo do Rails, né? Então, se tu fizer uma aplicação Rails e usando o Batman.js, tu vai ficar com classes bem parecidas ali, né? Aplicação de código, não sei, mas... O controller também é bem parecido com o Rails, então que a minha finalidade lá, né? Então o controller ele vai, ele é despachado de uma determinada rota, né? Então se botar lá products/new, ele vai vir aqui, vai vir no controle de produtos, né? No controle de produtos e vai disparar a action new aqui, né? Também é bem parecido com o Rails. Ele cria, ele seta uma variável product para view um new product, então é bem parecido mesmo, assim. Achei bem legal. Isso aqui é um pouco diferente do Rails, porque lá no Rails as views são HTML mesmo, né? O RB lá e tal, e aqui é um pouco diferente. Aqui o que representaria lá a view do Rails seriam os HTMLs, que é onde pode fazer o bind das tuas entidades que foram lançadas lá pelo controlador. Então, vocês podem ver aqui, ó, que tem um data bind, né? E isso aqui é um atributo da tag, né? Tu bota como um atributo da tag, e aí tu coloca ali qual é a entidade que tu vai mapear e qual é o atributo. Bom, aí o view, na parte de view, ela mostra para vocês, né, o que seria mais ou menos o view lá do Rails seriam os HTMLs. E na parte de view deles, tu consegue fazer, consegue renderizar ou ter um comportamento específico que tu queres colocar numa view, tu pode programar isso na view dele. Então eu entendi isso aqui mais ou menos como eu cheguei a fazer essa extensão aqui de uma view, mas eu acredito que seria realmente para adicionar um comportamento lá na tua página, um clique ou alguma coisa assim, uma coisa que tu pode fazer também são as próprias, são mais ou menos as diretivas que tu tens lá no Angular, tu poderias programar aqui também, né? Tu podes lançar coisas aqui, por exemplo, aqui ele está, ele dá um exemplo aqui, né, que esse acesso aqui nessa view, lá no HTML eu poderia fazer o bind disso como isso aqui. Então é um negócio bem legal. Ó, aqui tem um evento que aqui seria uma função, né? Aqui é dois pontos, aqui depois de dois pontos, depois da setinha, tu diz que é uma função aqui, né? Uma função JavaScript. E aí tu poderia disparar ela lá no teu HTML com esse cara aqui, data event, clique, e aí esse cara, quando o cara clicasse lá, ele iria rodar essa função aqui. Ele iria invocar essa função. Uma coisa que também tem são as rotas, né? Se vocês forem ver, for ver aqui, é igualzinho as rotas do Rails. Tá vendo? Tu bota ali resource, pode fazer diretamente dizer qual é o root da tua página, ou tu pode fazer, pode dizer também uma determinada rota, qual é o controlador e qual é a action. Então é bem parecido com o Rails mesmo. Eu ia usar para a gente ver um exemplo, mas eu não sei se eu vou ter tempo. Quanto tempo eu estou? 9. Estou 9? Então não vai dar tempo, né? Vou então só mostrar a parada rodando. Eu acho que é rápido. Aparece aqui, né? Eu peguei e fiz um projeto aqui pra gente, para os talks aqui, né? Então tem essa funcionalidade aqui, ó, que ele mostra quais são os talks que
que a gente teria. Veja que tem dois, né? O meu está mais voltado que o do Cezinha. Aqui tem a janela de Harley e o Batman GS, então tem os votos, tem a Action aqui. Opa! Aí eu posso clicar aqui para consultar, ó, vai mostrar aqui. Vai mostrar ali a consultando, né? Ali tem os votos, eu posso votar mais ali. Eu não fiz aqui uma regra para eu não poder votar mais de uma vez, então eu posso votar mais de uma vez se eu quiser. Aqui. Isso tá assim. É só pra... Aqui eu posso editar ela. Então eu estou editando o talk, né? Vou botar aqui botar um oi. E já e volto também para cá de novo. E bem posando, né? E eu posso dar botei para fazer um novo também aqui. É uma coisa legal que deixa eu ver. Então vejam aqui, né, que eu tô trafegando só JSON mesmo, então não tem nada de HTML, só JSON mesmo. E posso dar um destroy aqui, né? Então, e é isso que foi o que eu fiz. Eu só pode fonte, mas não tenho tempo. Mas foi bem rápido fazer isso aqui. Eu comecei a fazer ontem, eram umas 4 horas da tarde. E aí eu acho que eram umas 8 horas da noite que eu já tinha acabado de fazer. Bem rápido. Pela curva de aprendizado assim foi rápido. Você pode ler mais nesse site aqui, que é o batmangs.org. Obrigado a todos. Né?